Fala pessoal, Rian aqui e vamos continuar com a nossa série de fundamentos do aprendizado de máquina. A gente vem nos últimos vídeos falando de aprendizado não supervisionado. Nesse vídeo a gente vai ver mais especificamente a redução de dimensionalidade. Bom, o que acontece, né? Nos últimos anos a gente tem uma disponibilidade de dados cada vez maior. Então, lidar com dados de grande dimensionalidade é algo que tem se tornado cada vez mais comum. E perceba, dados com hiperdimensionalidade às vezes pode ser difícil de nós compreendermos. Além disso, eles acabam sendo muito mais custosos para a gente fazer toda a parte de computação. Então, isso pode implicar alguns gargalos, tanto na análise quanto na modelagem preditiva. E uma forma de se lidar com isso, lidar com essa alta dimensionalidade das bases de dados, seria a redução de dimensionalidade. A redução de dimensionalidade, o que ela pretende fazer é pegar uma dada base de dados e identificar dentro dessa base de dados parâmetros latentes, fatores latentes que subsistem nesses dados. Então, embora ele seja representado por uma multitude de parâmetros, ou seja, diversos parâmetros, centenas, milhares, você conseguiria representá-los em apenas poucos parâmetros, que, em tese, explicam a base toda, porque, em tese, você está identificando ali o que é essencial para aquela base de dados. Essa seria a motivação dos algoritmos de redução de dimensionalidade. Então, perceba, a redução da dimensionalidade dessa base de dados, ele vai implicar ganho de interpretabilidade. Você consegue, por meio da redução da dimensionalidade, por exemplo, representar uma base de dados de forma gráfica. A gente vai ver um exemplo disso. Além disso, como eu falei, você consegue reduzir o custo computacional para se trabalhar com essa base de dados. No entanto, vocês têm que perceber que quando a gente reduz a dimensionalidade, de alguma maneira, você também está perdendo informação que estão nesses dados. Que, embora seja pequena, quando você soma todos esses parâmetros em conjunto, eles têm muito mais informação, ainda que eventualmente com ruídos, do que aquela representação de dimensionalidade reduzida. Então, o que vai acontecer é que a maioria dos algoritmos de aprendizado de máquina vão ter uma queda de desempenho na medida em que você trabalha com uma base de dados com uma dimensionalidade reduzida, pelo simples fato de que você reduziu a quantidade de informação dessa base de dados. Porém, existe uma certa pegadinha aqui, que é quando a gente trabalha com os chamados algoritmos baseados em instância. Esses algoritmos, um exemplo deles mais clássico é o KNN, que considera a distância dos dados observados, e daí algoritmos baseados em instância, é que nesse tipo de algoritmo você pode ter não uma perda de desempenho, mas um ganho de desempenho. E isso se dá a uma coisa que a gente vai ver em vídeos futuros, que é a maldição da dimensionalidade, que em termos breves aqui, significa que quando você aumenta muito a dimensionalidade de uma base de dados, esses dados eles se tornam muito esparsos. E medir distância, que é basicamente o que os algoritmos baseados em instância fazem, se torna uma tarefa um pouco mais complexa e difícil de se implementar. A distância, a própria definição de distância se torna algo um pouco mais difícil de se definir. Então esses algoritmos acabam sendo penalizados por bases de dados que tenham dimensionalidade muito grande. Então reduzi-las acaba dando um ganho de desempenho para esses tipos de algoritmos. E bom, o principal representante dessa categoria de algoritmos é com certeza o chamado PCA, que em português seria a análise de componentes principais. O algoritmo PCA, ele reduz a dimensionalidade por meio da conversão de uma base de dados com alta dimensionalidade nos chamados componentes principais, em P componentes principais, os chamados PC, Principal Components. E ele faz isso garantindo que cada um desses componentes principais representem o máximo de variância possível. Como se dá a implementação, então, desse PCA? Aqui a gente vai tratar de algumas definições de álgebra linear. Então, se você tiver qualquer tipo de dificuldade em relação a esses termos ou conceitos, não esqueça de visitar as séries que existem tanto de matemática quanto de estatística no canal. Além disso, não precisa se preocupar, que a gente vai ver na prática como se implementa isso no código e aí se torna mais fácil a nossa compreensão. Então, um primeiro passo para a implementação desse PCA seria a gente padronizar os dados, que é basicamente você subtrair de cada ponto de observação a média por parâmetro, que é representada aqui pela letra μ, e dividir pelo desvio padrão por parâmetro também. Então, isso vai nos dar uma matriz, aqui a nossa base de dados a gente está considerando como uma matriz, a original X, e vai nos dar uma outra matriz Z já padronizada. Em seguida, a gente vai achar a matriz de covariância, que a gente acha por meio da aplicação dessa fórmulazinha aqui. É pegar aquela matriz padronizada, multiplicar pela transversa dela mesma e dividir
por n menos 1. N aqui é o número de observações. Em seguida, a gente vai fazer uma coisa chamada de decomposição espectral, na qual a gente vai utilizar as definições de autovetores e altos valores. Resumidamente, o que são altos vetores e altos valores? É basicamente a gente conseguir resolver essa equação aqui, na qual A é uma matriz. E essa matriz multiplicada por um vetor, V, vai ser igual ao número escalar lambda multiplicado pelo próprio vetor. Quando a gente consegue resolver essa equaçãozinha aqui, significa que para essa matriz nós temos o alto vetor V e o alto valor correspondente. Em alto nível, o que está acontecendo é o seguinte: a matriz A está aplicando uma transformação no vetor V, e essa transformação também pode ser representada, daí o valor igual, por um produto de um valor escalar, lambda, multiplicado por esse vetor. Em outras palavras, o que a gente está fazendo é escalando esse vetor. A gente não está mudando a direção dele. Ele apenas recebe uma transformação cuja potência é representada pelo alto valor. Essa é uma definição breve, mas como eu disse, são conceitos da álgebra linear, e aí a gente precisa visitar a série que, caso não exista quando você estiver assistindo esse vídeo, ela vai ser feita, então recomendo que você se inscreva no canal para acompanhar todos esses vídeos. E perceba, por que a gente calculou a matriz de covariância, como no slide passado? É que, na verdade, o que a gente quer decompor em termos de autovalores e autovetores é a nossa matriz de covariância. Então, a gente pode expressar essa fórmula dessa forma aqui, no qual vai representar a igualdade do produto dos autovetores pela matriz de covariância com o produto dos autovalores com os autovetores. Como essa fórmula vai representar operações matriciais, a gente também pode fazer essa representação dessa forma aqui. A gente vai achar o conjunto dos autovetores e vai incluir na matriz Q, e os autovalores nós vamos incluir na matriz lambda. Para solucionar isso aqui, a gente vai precisar encontrar então os autovetores e autovalores da matriz de covariância. E isso se faz através da resolução dessa fórmulazinha aqui. Nessa fórmula a gente vai achar os autovalores, e aplicando os autovalores aqui, a gente acha os autovetores. Em seguida, o que a gente vai fazer? Se a gente quer estabelecer a redução da dimensionalidade, a gente deve escolher um ranking de autovalores, no qual os maiores autovalores determinam a maior variância. Então, a gente vai escolher os top H valores, sendo H um hiperparâmetro do nosso algoritmo de PCA. Esses são os nossos componentes principais. Tendo definido esses componentes principais, ou seja, os top H valores, a gente faz então a projeção desses autovetores naquela matriz padronizada Z. E assim a gente consegue obter a nossa matriz com uma dimensionalidade reduzida. Então vamos dar uma olhada na redução de dimensionalidade na prática para facilitar a nossa compreensão. Então a gente aqui está importando as bibliotecas que a gente vai utilizar. A gente vai implementar uma base de dados aqui randômica, artificial, que contém uma relação linear. Isso vai facilitar a nossa compreensão da implementação do PCA. Em seguida, a gente vai plotar essa base de dados original. Aí, a gente implementa aqueles passos que a gente acabou de tratar. A gente faz a padronização dos dados, olha aqui, o passo a passo da padronização, como eu demonstrei, calculando a média e o desvio padrão. Em seguida, a gente faz o cálculo da matriz de covariância, a gente demonstrou esse passo também. E em seguida, a gente implementa a decomposição espectral, da qual nós falamos. E existe, no caso aqui do NumPy, um método próprio para isso. Ele facilita a nossa vida e ele retorna exatamente aquilo que a gente conversou, os autovetores e autovalores. Em seguida, o que a gente vai fazer? Vai ordenar os autovalores, que é exatamente aquilo que a gente viu. E vamos, obviamente, retornar o número de autovalores que a gente quiser, que é exatamente aquele nosso hiperparâmetro do algoritmo. Em seguida, a gente vai fazer alguns plots para a gente compreender como se faz a evolução desse algoritmo. Então, olha o que aconteceu aqui. A gente tinha dados originais compostos por dois parâmetros, a feature 1 e a feature 2, ou o atributo 1 e o atributo 2. Em seguida, a gente calculou os autovetores e autovalores. Então está representado aqui no gráfico, deixa eu aumentar para a gente ver isso, os dois autovetores calculados para cada feature. Então eu tenho um autovetor para cá e um autovetor para lá. Esses correspondem exatamente o componente principal 1 e o componente principal 2. Como a nossa base de dados original ele tem apenas duas dimensões, eu vou fazer uma redução de dimensionalidade para uma dimensão só. Uma dimensão só é uma linha reta. Então eu tenho aqui, no último gráfico, exatamente uma linha reta. O que eu fiz aqui? Eu projetei todos os meus dados em função do meu PC1, que é o meu componente principal 1. E por que isso aconteceu? Eu quero que vocês percebam que o PC1 ele garante a maior variabilidade.
que basicamente o algoritmo fez foi pegar o PC1, ou o componente principal 1, que é representado por esse vetor aqui, e projetar os pontos de observação nesse vetor. É exatamente isso que o algoritmo fez. Eu pego todos os pontos de observação e faço a projeção lá naquele passo de projeção que a gente acabou de ver. E perceba, se eu fizesse a projeção nesse vetor aqui, a minha variância seria muito menor. Cada ponto de observação sendo projetado no PC2. Por isso que o algoritmo acaba projetando nesse vetor 1, que é o nosso componente principal 1. E o resultado é exatamente isso aqui. São todos os dados projetados em um vetor só. O resultado disso é que a gente saiu de uma base de dados com dimensão 2 para uma base de dados com dimensão 1. Muito bem. Agora a gente vai ver como isso pode também ser utilizado observando essa aplicação numa base de dados real. Então a gente vai importar aqui a base de dados diabetes, é uma base de dados que a gente já viu nessa série. Vamos carregar ela e vamos ver quantas dimensões essa base de dados tem. Bom, a base de dados tem 10 dimensões, ou seja, 10 atributos. Considerando a variável resposta como uma das colunas, então, na verdade, a gente tem aí 9 atributos para a variável resposta. Pergunta, é possível a gente reproduzir graficamente 10 dimensões? Respondo, não, não é possível. A gente consegue só visualizar 3 dimensões. Então, o que a gente vai fazer aqui é reduzir a dimensionalidade para a gente conseguir interpretar essa base de dados, olhar para ela de forma gráfica. E existem várias utilidades para isso. Isso pode facilitar o analista de dados interpretar a dispersão desses dados, identificar se existe algum tipo de aglomeração ou um excesso de dispersão nessa base de dados. Então, a gente vai implementar os passos da redução de dimensionalidade. Cada um dos passos que a gente viu já, né? A padronização e aplicar aqui o PCA implementado pelo scikit-learn. E a gente vai reduzir aquelas nossas dimensionalidades de 10 para apenas 3. Então vamos dar uma olhada? Agora, com a dimensionalidade reduzida, a nossa base de dados passou a ter apenas 3 dimensões. E agora sim, a gente consegue, por exemplo, visualizar essa base de dados. Então, olha que bacana. Agora eu estou olhando para a minha base de dados de diabetes, lá da ferramenta do scikit-learn Dataset, de forma gráfica. Eu não estou olhando um tabelão cheio de número, que é muito difícil de se interpretar só olhando para esse monte de números. Agora eu consigo observar de forma gráfica. E você tem representado nos eixos cada um dos componentes principais. O 1, o 2 e o terceiro componente principal. A gente pode reduzir mais ainda e observar isso no plano. Então, o que a gente tem agora é aquela nossa base de dados que tinha 10 dimensões representada em apenas 2 dimensões, representadas no plano. E, finalmente, a gente também pode reduzir para apenas uma dimensão. E aí você vai ter uma linha reta. Perceba que a gente veio reduzindo a dimensionalidade da nossa base de dados e simplificando esses dados. É claro que a gente perde informação ao longo desse caminho. Não tem como a gente deduzir que uma base de dados que tinha 10 dimensões vai ter a mesma quantidade de informação numa base de dados que tem apenas 2 dimensões. E uma forma da gente compreender essa perda de informação é a gente implementar uma tarefa de aprendizado de máquina nas bases de dados original e com dimensionalidade reduzida e comparar o desempenho de um algoritmo. Aqui no caso a gente vai usar a Linear Regression, porque essa é uma tarefa de regressão, como a gente já viu nos vídeos anteriores em que utilizamos essa mesma base, e vamos comparar o desempenho em forma de erro percentual. Então olha o que acontece. A gente tem aqui o resultado do MAP, que é exatamente o cálculo do erro absoluto, médio, de forma percentual. Então, olha o que aconteceu. Quando a gente tinha as dimensões originais, ou seja, tínhamos 10 dimensões, bom, a rigor não são 10, né? São 9, porque 1 é a variável resposta. O nosso erro percentual era de 0,37. No caso, erro percentual, quanto menor, melhor, né? A gente está cometendo menos erro. Quando a gente reduziu de 10 para 3, olha o que aconteceu. O nosso erro pulou para 42. Reduziu para 2, o nosso erro pulou para 43. Reduziu para 1, o nosso erro foi para 45. Então, perceba, o nosso algoritmo se tornou cada vez menos capaz de explicar a variável resposta em função dos atributos que tinham na base de dados. Lembrando que esses atributos, a partir do momento que a gente faz uma transformação deles com redução de dimensionalidade, passam a ser atributos latentes. Nós os transformamos, não são mais os atributos originais. Cada vez menos o algoritmo foi capaz de explicar a relação dos atributos com a variável resposta na medida que a gente foi reduzindo a quantidade de informação. Então, perceba que a redução de dimensionalidade ela traz um trade-off, uma troca. Por um lado, você ganha interpretabilidade, especificamente uma interpretabilidade visual.
e até um ganho de desempenho computacional, porque você reduz o tamanho dela. Aqui a gente trabalhou com uma base de dados com 10 dimensões, mas poderiam ser 10.000, mas em compensação, para a maioria dos algoritmos, você vai acabar perdendo desempenho, porque você perde informação que esse algoritmo poderia estar utilizando para aprender e desempenhar a sua tarefa de aprendizado de máquina. Então, para esse vídeo era isso. Se você gostou, peço que curta, compartilhe com quem você acha que possa ser interessante o conteúdo e nos vemos até o próximo vídeo.